Olá, pessoal! Vamos dar sequência, então, no nosso estudo do conteúdo de História do nono ano. No capítulo anterior, nós realizamos a leitura de um trecho do romance de Machado de Assis. Nesse trecho, o autor expõe a desconfiança dos personagens com relação à República recém-instaurada. A partir deste clima de desconfiança, nós refletimos, então, sobre o significado da palavra República. Na página 14 do nosso material didático, encontramos o significado da palavra. Vamos ler juntos? A palavra república significa forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. Logo depois, nós temos duas charges e o nosso material solicita o seguinte: observe as charges a seguir e faça o que se pede. Então, após a observação das charges, você pode realizar as atividades propostas. Na página 15 do nosso material didático, nós podemos observar uma outra charge, que se trata da instalação da República. Abaixo da imagem, encontramos a seguinte descrição: charge sobre as mudanças implementadas pela primeira Constituição Republicana, que ironiza o fato destas mudanças não apresentarem soluções para os graves problemas que atingiam o povo nessa época. Mas o que isso significa na prática? Após a instauração do regime republicano no Brasil, o primeiro presidente era um militar. Ele foi indicado pelo próprio exército que participou do golpe ou revolução que instituiu a República. O primeiro presidente do Brasil, então militar, se chamava Marechal Deodoro da Fonseca. Ele aprovou a primeira Constituição Republicana do país em 1891. Esse novo regime tinha algumas características principais, como a separação entre o Estado e a Igreja, a utilização do registro civil, como nós temos ainda hoje, para nascimento, casamento, morte. Essa Constituição previu também uma maior autonomia por parte dos estados, que na época eram chamados de províncias, promoveu também a divisão de poderes entre judiciário, executivo e legislativo, além do sufrágio universal masculino, ou seja, o direito ao voto para todos os homens adultos e alfabetizados. Essa liberdade e direito ao voto excluía as mulheres, os soldados, os representantes religiosos, os mendigos, analfabetos, entre outras pessoas que participavam da população brasileira. Essa restrição na participação política do país caracterizou esse período como oligárquico, ou seja, quando as oligarquias, as elites do país, dominavam a política e a economia. Agora, com relação às características da recente república, você pode realizar na página 16 do material didático as atividades. Além dos romances de Machado de Assis, uma das formas de registrar a situação das pessoas nesse momento no Brasil eram os cordéis. Normalmente, escritos e cantados no sertão nordestino, os cordéis tratavam da situação dos cangaceiros e outras pessoas que viviam nessas regiões. Para saber um pouquinho mais sobre a relação entre os cordéis e a instauração da República, verifique na página 21 do seu material didático o documento número 4. Logo depois, na página 24 do material didático, você encontra o nosso banco de dados, que é a revisão sobre as características e consequências da recente República no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de História e eu aguardo vocês no próximo vídeo.